Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, a economia da sociedade colonial, tá bom? E ver os principais fatores desse período. E para começarmos, a gente vai falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias. Eu já dei uma introdução para vocês em uma aula ao vivo, que a gente fez, e hoje a gente vai estar dando uma reforçada, tá certo? Vamos lá. Bom, gente, como a gente já viu, nas aulas anteriores, até 1530, Portugal não teve nenhum interesse em povoar uma nova colônia. Então, procurando apenas instalar ali feitorias em terras brasileiras e a fim de explorar e comercializar o pau-brasil. Então, a princípio, teria ali uma retirada das terras, brasileiras para mandar para sua metrópole. Deixa eu só mostrar para vocês como era que funcionava esse processo no sistema colonial. Bom, como vocês estão vendo, então tinha ali um pacto que era um pacto colonial, onde a colônia tinha que fornecer, os materiais para a metrópole, que por sua vez era comercializado lá. E o que acontecia? Muitos desses produtos eram produtos manufaturados e também especiarias. Então, isso aí era levado para a metrópole e lá era revendido, vendido, na verdade, e promovia ali um lucro bem favorável para a sua metrópole. Bom, mas o que foi que aconteceu? Por conta do aumento do contrabando da madeira, do pau-brasil, que era levado para outros países, e foi feita ali uma ocupação efetiva no litoral brasileiro. Então, teve a necessidade de povoar o Brasil. Então, o que aconteceu? Em virtude disso, Dom João III decidiu promover o povoamento da colônia e incentivando ali de início a prática da agricultura. Quando foi ali em dezembro de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, a coroa portuguesa enviou ao Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar, que foram plantadas no litoral ali da vila de São Vicente, isso em 1532. E Martim Afonso construiu ali o primeiro engenho de cana-de-açúcar. Mas antes disso, o Brasil ele foi dividido aí, como eu falei para vocês, em capitanias. Por que isso, professora? Vamos agora relembrar, porque eu falei isso numa aula ao vivo e a gente agora vai relembrar o que aconteceu. Então, o que acontece? Em 1534, com o sucesso dessa expedição de Martim Afonso, Dom João III, que ele dispôs ali de vários recursos financeiros para que a colônia fosse povoada, ele resolveu experimentar no Brasil um sistema político e administrativo. Então, é aí que entra justamente as capitanias. Como vocês podem ver, o Brasil, ele foi dividido e através do Tratado de Tordesilhas, ele foi dividido por conta que havia aquela disputa entre Portugal e Espanha. Aí eu coloquei para vocês, o território que correspondia tanto à Espanha como a Portugal. Aí, vamos lá. Como o litoral brasileiro, ficou sob posse de Portugal, foram ali divididos em faixas territoriais. Foram divididos ali em 15 faixas. Eram 15 capitanias, tá certo? Cada capitania tinha um capitão donatário que, por sua vez, deveria explorar, ocupar as terras e repassar todas as informações para a coroa. As capitanias hereditárias ainda foram divididas em lotes menores, que foram sesmárias. Então, essa origem desse nome está relacionada com terras comunais que foram existentes ali no período do reinado de Portugal, tá certo?
Então, por conta de má administração e outros fatores, apenas duas capitanias prosperaram, que eu já tinha falado para vocês, que foi Pernambuco e São Vicente. Então, ambas desenvolveram, né, em sequência, uma cultura, né, e cultivo da cana-de-açúcar e tiveram ali bons lucros, bons resultados com esse investimento. As sesmárias eram terrenos doados, né, pela coroa portuguesa aos donatários, que tinham o dever de habitar e cultivar essas terras, tá certo? Mas, como eu falei para vocês, né, não teve ali muito sucesso com relação às capitanias. Então, a coroa portuguesa pensou em uma outra maneira de colonizar o território e também proteger das invasões de outros países, né? Então, aconteceu ali a centralização política e econômica por meio de um chamado governo geral. Então, esse governo, eu já expliquei para vocês numa aula, né, anterior ao vivo, o que acontecia? Em vista de tudo isso, a metrópole enviou à colônia o militar e político português, que era nada mais nada menos que Tomé de Souza, que chegou até a capitania, né, da Bahia de Todos os Santos, que hoje corresponde ao território de Salvador, isso no dia 29 de março de 1549. Aí, qual era a função do governo geral? A função do governo geral era fiscalizar a colonização das capitanias e protegê-las dos ataques indígenas, além de incentivar a cultura da cana-de-açúcar, né, o cultivo da cana-de-açúcar, e zelar pela defesa do litoral colonial. Então, junto a Tomé de Souza, também vieram ao Brasil os primeiros padres jesuítas, tá certo? Entre eles, Manuel da Nóbrega. Nesse período, foram fundados ali o primeiro bispado e o primeiro colégio do Brasil. Os jesuítas tinham o dever de catequizar os indígenas e transmitir normas morais e cristãs, né, aos portugueses. Pois, para o cristianismo, a escravização da mão de obra indígena não era vista com bons olhos. Porém, né, a exploração existia. E muitos padres, por sua vez, eles acabavam fechando os olhos para muitos acontecimentos que aconteciam, né, dentro, né, do ambiente que viviam ali os indígenas, né? Então, as florestas que eram exploradas, não só a floresta em si, mas também a mão de obra, tinha como principal objetivo obter lucro. E a vida indígena era totalmente diferente daquilo que estava sendo apresentada. Os indígenas eles não entendiam, não compreendiam o porquê de tanta exploração. Por que eles tinham que trabalhar tanto e extrair tanta coisa da natureza. E foi desconstruída ali a cultura do índio, né, do nativo, e foi introduzida a cultura europeia, tá certo? Então eles tiveram que aprender uma nova língua, novos costumes, e tudo isso foi descaracterizado, né? Hoje existe uma como é que eu posso dizer? Hoje as pessoas estão buscando preservar alguns territórios indígenas e culturas porque já foram muito desmanchadas ao longo da história do Brasil. Bom, gente, aqui eu coloquei para vocês como era organizado esse governo geral. Você já tem um material que eu já enviei para vocês em um outro momento que mostra justamente essa divisão e o que cada um era responsável dentro desse governo. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, aquele esquema, né, que é semelhante ao do início da aula, que mostra como a metrópole funcionava junto com a colônia. A questão do escravismo, a questão da exclusividade nos produtos manufaturados e tudo mais. Aí agora a gente vai entrar dentro da economia açucareira mesmo da colônia. Vamos lá. Bom, gente, no final do século XV, tanto Portugal quanto Espanha buscavam novas rotas, né, os que levaram eles a chegarem ao Oriente, com o objetivo de expandir comercialmente, certo? Então, para evitar novas guerras,
foi feito ali um acordo, que foi um tratado, que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, que foi ali feito no dia 7 de junho de 1494, né? Então, que fazia uma delimitação de áreas entre os dois países. Com o tratado, as terras que estivessem a 370 léguas a leste do arquipélago do Cabo Verde seriam de Portugal e as localizadas a oeste dessa linha seriam de domínio espanhol. Então, os portugueses realizaram expedições bem significativas nesse período, mas também eles buscaram, né, viram a necessidade de, como eu falei, de se fixar dentro da colônia. Então, foi ali que começou o plantio de cana-de-açúcar em territórios que estavam sob domínio deles no continente americano. Depois de disputar, né, com os espanhóis e perder a posse ali das Ilhas das Canárias, eles conseguiram instaurar o cultivo de canaviais em outras ilhas, incluindo as ilhas de Cabo Verde. E também a plantação de cana-de-açúcar nas terras, né, nessas novas terras, eram incentivadas inclusive por comerciantes judeus. Então, a produção era exportada para os mercadores europeus e assim ocorre até os dias atuais, pois a maioria dessas ilhas não produz cana-de-açúcar para o seu consumo próprio. Então, a cultura do consumo de açúcar foi modificada, deixando de ser uma especiaria, porque naquela época era, digamos que o açúcar era mesmo que um peso de ouro, e foi se tornando depois um produto, com o passar dos anos, cada vez mais acessível. Mas naquela época era um produto muito procurado e que não eram todos que possuíam. Então, aí é quando a gente fala daquele sistema de monopolização. Então, se somente um tem, então não há concorrente, então fica complicado, né, a questão de baratear esse produto, tá bom? Então, era colocado o preço que se desejava. Então, a partir daí, né, quando os europeus eles trazem, né, essa instalação para as terras brasileiras, né, e como eu falei para vocês, né, as capitanias foi um modo de tentar organizar melhor, mas que não deu certo, porém duas capitanias permaneceram de pé. Então foi aí que começou a se pensar num sistema de produção açucareiro. Então foi no momento que começa a surgir aí os primeiros engenhos. Então, o que acontece? Todo o processo de trabalho que ocorria no engenho era formado por um território com bom, e assim foi se vendo a necessidade de intensificar e de produzir mais engenhos. Sendo que após 1570, o uso do trabalho escravo africano ele foi sendo ali implantado na colônia com mais intensidade. Então, o cultivo da cana-de-açúcar que foi se avançando pelo litoral brasileiro, né, até a direção norte do Brasil, foi se desenvolvendo, né, principalmente nas regiões do Nordeste, Bahia, né, Pernambuco, e grande parte dessa produção do açúcar era exportada para portos, né, da Europa, principalmente Londres, Hamburgo e outros países. No entanto, a cultura do açúcar também teve grande impacto na cultura brasileira, pois o produto era utilizado para a fabricação de aguardente, que era voltada para o mercado interno, tá certo? Então, muitos senhores de engenho obteram grandes lucros nesse período. Aí, gente, vocês têm algumas imagens que eu coloquei aí de como era, né, esses engenhos. E aqui eu coloquei alguns dados, né, da economia açucareira e tudo mais. Então, assim, a economia açucareira no período colonial compôs uma estrutura social e política que tinha como base as fazendas de engenhos,
Então, assim, definindo dois núcleos importantes da sociedade, que era a Casa Grande, que era a moradia dos senhores, e a senzala, que era onde viviam os escravos. Esses escravos também geravam lucro. Por sua vez, não nesse período colonial, não era só apenas através da cana-de-açúcar, da exploração, né, de outras especiarias, que a Europa lucrava. Mas os portugueses também lucraram com o tráfico de negros. Então, né, os senhores eles precisavam da mão de obra e o tráfico negreiro foi algo que perdurou até 1888. E a mão de obra indígena ela foi deixada de lado. Mas também a gente tem que ver que existiam vários perfis de escravos, né? Quando os portugueses eles começaram a retirar os escravos, né, e traziam para cá, para a América, o que é que acontece? Esses escravos eram separados de suas famílias, porque nem sempre a compra era feita, digamos, de forma humanizada. Que a gente não pode nem dizer que existia humanismo nisso, né? Mas as famílias eram separadas e os escravos, eles tinham várias funções. Existiam os escravos que eram exclusivos da mão de obra pesada, ou seja, aqueles que trabalhavam na moenda, aqueles que faziam o trabalho pesado na fabricação do açúcar. Porém, existiam escravos que eles eram chamados de escravos domésticos, que ficavam dentro das casas com as senhoras, né, com as esposas dos senhores de engenho, e existiam funções domésticas, tá certo? E muitos deles, muitas casas de engenho naquela época, até muitos deles acabavam às vezes tendo uma educação até diferenciada dos outros escravos. Eles aprendiam a ler e eles eram meio que domesticados. Então vejam só, gente, além disso, né, o complexo açucareiro era composto de dois setores fundamentais, né, o agrícola, com a lavoura de cana, e o industrial, com a estrutura do engenho. No engenho havia a moenda, onde a cana era moída para retirar o caldo, as fornalhas, em que esse caldo era fervido e purificado em tachos de cobre, e a casa de purgar, onde o açúcar era branqueado. Também faziam parte dessa estrutura a capela, que evidenciava o caráter religioso e católico da sociedade açucareira, e também as oficinas e as estrebarias. Podemos então concluir, portanto, que os engenhos representavam um elemento importante dentro da colonização, na ocupação e no povoamento do território da colônia. Então, era influenciado também ali a constituir, né, uma sociedade e formar uma base de estrutura social que era bem característica dos séculos 16 e 17. Bom, o livro de vocês ainda vem trazendo um pouquinho sobre a presença dos holandeses. Essa aula a gente vai deixar para um outro momento e a gente vai falar apenas dos holandeses. Vou ficando por aqui e as atividades relacionadas a esse conteúdo eu vou deixar disponível na plataforma do Plural, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.